Esse é o verdadeiro motivo do desastre de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1. Um dos motivos principais é sim a forma que ele tem lidado com o carro da Sauber. E a gente vai falar sobre isso tudo aqui nesse vídeo, trazendo os principais motivos. Mas antes, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu joinha, isso ajuda muito esse canal. E além disso, isso faz com que o YouTube perceba os seus gostos e, consequentemente, te recomende mais vídeos de qualidade como esse aqui, falando sobre Fórmula 1, falando sobre o Gabriel Bortoleto também. Além disso, se inscreve aqui embaixo, porque assim você segue o nosso canal e, consequentemente, você nos mostra que está gostando desse tipo de vídeo e, claro, tem a oportunidade de assistir mais vídeos como esse aqui. Para você que já é inscrito, já conhece o nosso trabalho, você deve estar percebendo que a gente está postando vários vídeos aí de conteúdos diferentes, a gente está testando o público, testando os conteúdos para a gente alcançar mais gente e falar de assuntos mais pertinentes que fazem mais sentido. Esse aqui é um desses vídeos, a gente precisa falar de Bortoleto, um assunto que está extremamente em alta e está todo mundo querendo saber. É fácil saber disso, é só fazer uma pesquisa rápida no YouTube. Mas enfim, vamos deixar aqui de enrolação, já tem 1 minuto e 20 de vídeo e vamos falar sobre o que está rolando com o único brasileiro da Fórmula 1 até o momento. Quando a gente muda aqui de tela, a gente está aqui no site da Fórmula 1 propriamente dito, e aí a gente tem aqui uma realidade tenebrosa, vamos dizer assim. Em primeiro lugar, a gente tem aqui a Oscar Piastri, segundo Lando Norris, mas o que importa mesmo é o final do grid. No final, em 17º, temos aqui Fernando Alonso, certo? Com 0 pontos, inclusive atrás aqui de Lance Stroll, que está com 14 pontos. Nós temos Liam Lawson, o novato da Red Bull, que agora está na Racing Bulls, também com 0 pontos. Jack Durham, o aposentado da Fórmula 1 de 2025, também com 0 pontos. E Gabriel Bortoleto, em último lugar, com 0 pontos também. 6 pontos atrás do seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, que nesse momento está em 14º lugar. 6 pontos esses que foram conquistados no GP da Austrália de Fórmula 1, a primeira corrida do ano. O desempenho de Gabriel Bortoleto é algo que vem chamando muita atenção ao redor de todo o Brasil e ao redor de todo o mundo. E muita gente tem falado que o Bortoleto realmente não é o cara que todo mundo esperava. As pessoas esperavam um desempenho muito superior, esperavam que ele conseguisse ali conquistar alguns pontinhos nessas primeiras corridas do ano. E eu preciso ser sincero, eu também esperava exatamente isso, pelo menos que ele conquistasse alguns pontos. Os motivos para que isso não tenha acontecido são vários. Esse desastre que muita gente tem falado a respeito de Bortoleto realmente pode ser explicado em vários critérios. Eu trouxe aqui uma lista, tá? Que eu não vou mostrar para vocês na tela, para não dar spoiler, claro, do conteúdo aqui desse vídeo, mas que fala os 4 principais motivos desse desastre de Bortoleto, sendo que um deles é realmente o maior motivo. Então, vamos começar pelo primeiro motivo, que se chama adaptação à Fórmula 1. Quando a gente fala sobre adaptação à Fórmula 1, a gente tem várias notícias de Bortoleto, por exemplo aqui, que ele fala, obviamente, quando estamos menos preparados do que os outros, ou seja, um novato na Fórmula 1, provavelmente precisamos trabalhar muito mais e nos adaptarmos muito mais rápido. Mas isso é sempre a desvantagem, certo? Podemos ver nas primeiras etapas da minha temporada da F2 que tive alguns problemas que provavelmente, se tivesse feito testes privados antes, não aconteceriam, porque eu saberia os procedimentos certos e as coisas certas a fazer. Ou seja, o próprio Bortoleto admite que é sim uma grande desvantagem, de certa forma, ele não ter uma experiência, ele não entender tanto do carro, ele não tem conseguido, de certa forma, levar esse carro ao limite sem correr tantos riscos. E isso realmente afeta os resultados de Bortoleto. Dentro dessa questão da adaptação de Fórmula 1, a gente pode falar sobre a precisão, sobre a velocidade, suavidade e a estratégia. Esses são os 4 pilares, ou pelo menos os 4 pilares que eu imagino que um piloto de Fórmula 1 precisa ter no final das contas. Quando a gente fala sobre precisão, eu estou querendo dizer
você entrar numa curva, pegar uma zebra, sair de uma curva exatamente da mesma forma em todas as voltas, com exceção de momentos em que você talvez queira economizar pneus, momentos em que você talvez queira defender posições ou talvez até mesmo ofender alguém, né? Tentar ultrapassar, certo? E aí o traçado é diferente, a forma de frenagem é diferente e a forma de aceleração também é diferente nesses casos. Com exceção dessas situações, a precisão é muito importante. Fazer tudo do mesmo jeito. Mas vamos lembrar de uma coisa? Quando você compra um novo jogo da Fórmula 1, você jogava ali pra caramba, F1 2024, e aí você compra o F1 2025. Você tem a mesma precisão do ano passado, mesmo os jogos sendo extremamente parecidos? Pois é, não tem. Eu também gosto muito de Fórmula 1. Jogo, inclusive, num nível até um pouco difícil. Se eu não me engano, eu coloco lá o IA em 100 e alguma coisa. E eu sempre sofro quando eu mudo de ano no game. Imagina para um piloto que não tem grana suficiente para pagar, por exemplo, para uma equipe de F2 para fazer mais testes dentro da pista. Imagina que esse piloto também não tenha grana suficiente para falar para a Sauber assim: Sauber, antes de você me contratar, digo isso no ano passado, me contrata, mas me deixa fazer uns testes aí no seu carro para eu iniciar o ano um pouco mais acostumado. Pois é. O Bortoleto chegou de surpresa na F3, na F2 e na F1, sem nenhum tipo de feedback, sem nenhum tipo de experiência. O máximo que Bortoleto fez foi um teste pela McLaren, lá na Áustria, no ano passado. E foi um teste que todo mundo ficou impressionado. Então, quando a gente fala sobre precisão e sobre adaptabilidade, o Bortoleto nem oportunidade teve. A velocidade dele, que é outro critério muito importante, tem tudo a ver com a questão da precisão e da adaptação. Vamos lembrar que quando a gente joga também o joguinho da Fórmula 1, até a gente encontrar o limite do carro, a gente roda muitas vezes, a gente bate muitas vezes, erra frenagens e acelera no lugar errado. Imagina num carro de verdade. A suavidade do mesmo jeito, até a gente aprender a fazer aquele negócio de gerenciamento de pneus, é uma vida. Os pneus se desgastam muito rapidamente no jogo. E do mesmo jeito acontece quando a gente pensa aí sobre a Fórmula 1 de uma forma geral. E aí a estratégia nem se fala. Então, realmente, um dos principais problemas do Bortoleto é sim a adaptabilidade. Inclusive, tem algumas notícias como essa aqui. Gabriel revela falha cerebral, olha só, após quase acidente assustador. Isso aqui é simplesmente aquela falha que ele teve, um erro, lá no GP do Japão de Fórmula 1, no TL2, se eu não me engano, TL3, aqui no treino livre 3, é isso mesmo. Ele acabou errando na 130R, colocou o pneu dianteiro direito na grama, quase perdeu o carro e retomou. Um erro de novato. E ele realmente é um novato. Ele realmente é um novato. Então, no fim das contas, ele fala: tive uma falha cerebral, mas nada demais. Algo que ele errou mesmo, no fim das contas. Colocou o carro no lugar errado. Isso deveria acontecer com um piloto experiente? Não, mas eu vou ser sincero, acontece também, tá? A gente vê pilotos extremamente experientes errando coisas bobas, vamos dizer assim, no circo da Fórmula 1 também. E aí, quando a gente pensa também a respeito de mentalidade, que é justamente o segundo motivo da falha, do desastre de Bortoleto na Fórmula 1, estou falando desastre porque muita gente usa exatamente essa palavra, tá? Falando que ele está sendo um desastre. A gente tem a mentalidade, que tem a ver com ansiedade e motivação. Em questão de ansiedade, a gente tem algumas fontes aqui, algumas entrevistas de Bortoleto falando mais ou menos assim: eu prefiro bater do que terminar em último. O que é sim algo que faz sentido. No GP da Austrália, ele diz que por isso que ele bateu. A gente sabe que também houve uma quebra de suspensão antes do contato com o muro.
mas a gente sabe que ele bateu. No fim das contas, isso também é ansiedade, porque tentar colocar o carro pior do grid em uma posição interessante, talvez às vezes não faça tanto sentido assim. Às vezes é melhor terminar em último e economizar dinheiro, mas essa talvez seja a minha opinião apenas. E quando a gente pensa em motivação, vamos lembrar o seguinte: Bortoleto no ano passado e no ano retrasado era simplesmente o melhor piloto do grid. Ano retrasado na F3, ano passado na F2. E agora ele realmente deve estar muito mais desmotivado do que antes, porque ele saiu de piloto que vencia tudo para um piloto que termina em último sempre. E aí olha o que ele fala na entrevista: muito obrigado a todos os brasileiros apoiando. Sei que não é fácil, muitas vezes. Infelizmente, lutando por posições ali atrás. Mas a gente vai chegar lá. Então espero o apoio de todos vocês. Estou aqui na batalha, trabalhando duro e vamos para cima. Realmente ele sabe disso. E quando a gente vê essa outra entrevista aqui, de Galvão Bueno, ele fala só o seguinte: é uma só palavra: calma. O Bortoleto realmente precisa melhorar muita coisa. Ele precisa melhorar a forma como ele pilota, e esse é um grande motivo do porquê ele realmente não tem tido o melhor resultado, né, que a gente gostaria, terminando dentro da zona de pontuação e tudo mais, algo que a gente queria que isso acontecesse. A gente sabe que a mentalidade também precisa mudar. Ele precisa se acalmar, se motivar talvez um pouco mais. E talvez até mesmo começar a focar apenas no companheiro de equipe, superá-lo todas as corridas. Mas isso também é reflexo de falta de experiência em carros de Fórmula 1. Algo que ele não tem por conta do seu passado e das suas condições, até questão financeira, a gente sabe. O André Quimentonelli mesmo, que é um piloto extremamente venerado, o pole position mais novo da história, ele corre de Fórmula 1 há anos. Ele tem a oportunidade de treinar pela Mercedes. Anos ele tem essa oportunidade. Treinos secretos e tudo mais. Não dá para comparar um cara como esse com Gabriel Bortoleto, que ainda assim bateu o Kimi Antonelli no ano passado na F2, mesmo o Kimi Antonelli tendo corrido anteriormente em carros de F2. Ele já tinha experiência, de certa forma. Enfim. Aí a gente chega no principal motivo do desastre, entre aspas, de Bortoleto na Fórmula 1. A gente tem a gestão de pneus, certo? Que tem a ver com temperatura e granulação, e também ali os macarrõezinhos, enfim, muitas coisas, que é algo extremamente importante. O próprio Bortoleto fala que em vários momentos, em entrevistas, por exemplo, que eles realmente têm tido muita dificuldade em encontrar ali um certo ritmo, certo? Quando a gente olha essa entrevista aqui mesmo, está no grandepremio.com.br, mas estava tudo ok. Só que a gente não tem velocidade para ir para frente, os pneus desgastam muito, a gente precisa melhorar. Ou seja, é um grande problema a questão do desgaste dos pneus. Realmente, o que gera essa granulação, o que gera os macarrõezinhos, o que gera problemas térmicos, enfim. Isso aqui pode ter a ver com o piloto, mas vamos mais para frente. Outro grande problema que o Bortoleto tem tido, que esse para mim talvez é um dos maiores dele mesmo, é a capacidade de extrair o máximo do carro. Realmente o Bortoleto está perdendo muitas vezes para o Nico Hülkenberg, principalmente nas qualificações. Ele fica ali 3, 4 décimos atrás do companheiro de equipe dele. Mas vamos lembrar de uma coisa? A Sauber simplesmente é o carro mais instável do grid. E a Red Bull, que tem Max Verstappen, também tem dificuldade em ter essa extração do máximo do veículo. O próprio Verstappen, que é considerado por muitos um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1, tem dificuldade de manter a Red Bull na pista. E o Tsunoda, que é um piloto muito experiente, muito mais do que o Bortoleto, também tem tido dificuldade de manter a Red Bull na pista, que é um carro muito mais estável do que a Sauber.
Imagina um cara que não é experiente pilotando um carro muito pior. Pois é, o desafio do Bortoleto é gigantesco. E aí, a gente pode falar a verdade. Um dos maiores desafios e um dos maiores motivos do desastre de Bortoleto é justamente tudo falhando. Tá tudo falhando. Ele tá falando aqui sobre o GP de Miami, né? Que realmente teve problemas ali, o carro não tinha potência e tudo. Olha só, problemas de bomba de combustível, não tive tempo de analisar isso ainda. Não tinha mais potência, tive que parar na pista, estava tudo falhando. Uma pena. Claro que ele tá falando disso, né, galera? Mas quando a gente vê outras notícias como essa aqui, Sauber assume a culpa por desempenho ruim de Bortoleto em Jeddah. Até a Sauber percebe que o maior problema do desastre de Bortoleto é o carro, não é o piloto. O piloto está entregando muito. O piloto está fazendo muito. O maior desastre de Bortoleto é o C45. E é por isso que a Audi também já está iniciando essa reestruturação e promovendo aí o Binotto a chefe de projeto. Será que é uma boa escolha ou não? É outra questão, se é ou não é uma boa escolha. Mas definitivamente a Audi percebe que o problema da equipe não está nos pilotos. Não está em Bortoleto e nem em Nico Hülkenberg. O problema da equipe está no C45, que é um péssimo carro e que tem tudo falhando nele. No GP de Miami foi o motor, mas no ano todo está sendo aerodinâmica, motor, freio, suspensão. É inadmissível uma suspensão quebrar do nada no GP da Austrália. Aquilo lá foi absurdo, inadmissível. A verdade é que o Bortoleto realmente ele tem principalmente aí 4 problemas no geral, né? Adaptação, mentalidade, gestão de pneus e extração no máximo do carro. Só que desses problemas, a maior parte não está nele, realmente está na equipe. E eu acredito que serão problemas que ele vai superar da melhor forma possível até a metade do ano. Agora, nessa parte europeia da Fórmula 1, acredito que ele já vai começar, já vai voltar, né, a superar Hülkenberg com certa frequência. Mas no fim das contas, para o Bortoleto deixar de ser um desastre, a equipe precisa mudar. E essa é a verdade. Comenta aqui embaixo se você concorda comigo a respeito disso. Se você gostou desse vídeo, gostou da forma como eu trouxe todo o conteúdo, o carinho que eu tenho trazido também, trazendo várias notícias, eu leio isso aqui tudo. A gente ainda não tem condições de pagar por um editor profissional aqui para os vídeos, por isso você vê aqui que é um conteúdo extenso, sem cortes, sem nada, mas a gente traz com o maior carinho do mundo, tá bom? Eu tenho muitos outros trabalhos, eu trabalho com muita coisa, esse aqui é um dos meus trabalhos também, e também é um hobby porque eu sou apaixonado por isso. Então, pelo menos incentive o meu trabalho. Dê o like aqui embaixo, se inscreve nesse canal, ativa o sininho, dê sugestões de outros conteúdos que você acha que são pertinentes da gente conversar aqui no canal, tá bom? E comenta também qual que é a sua opinião sobre esse assunto, porque aqui no Drive ID a gente conversa com a identidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor.